A questão da acessibilidade aos portadores de deficiência em todo o país deixou de ser uma preocupação apenas de órgãos públicos e uma luta de entidades não governamentais. Hoje é uma preocupação dos diversos setores da sociedade, principalmente da arquitetura e do urbanismo, que tem que se adequar as suas obras e serviços às necessidades de inclusão da população. Esse é o assunto do quadro Imóveis e Negócios de hoje. Aqui comigo, Rômulo Soares, presidente do Cresce. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde, Rômulo. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo nosso, Raquel. É um assunto bastante palpitante, onde as pessoas precisam tomar consciência e principalmente os empresários da cadeia produtiva do mercado imobiliário. De antemão, feliz 2011 para você. Para você e para vocês todos que nos assistem, né? Porque com certeza bombou no ano 2010 esse quadro e vamos agora trazer notícias como essa de acessibilidade que com certeza vai deixar você aí na telinha de olho preso. Do que se trata a acessibilidade no mercado imobiliário? Olha, a acessibilidade é a possibilidade, condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas de meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida e com barreiras criadas. A barreira é o quê? A barreira é qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, Raquel, à liberdade de movimento e à circulação com segurança destas pessoas, porque são pessoas como nós que precisam do respeito e da segurança para que ela possa circular em todos os aspectos. Isso é constitucional, existe lei para isso e com certeza os poderes constituídos, principalmente o Ministério Público, precisa fiscalizar. Os novos empreendimentos imobiliários estão respeitando essa lei da acessibilidade? Olha, Raquel, as existências nas vias públicas é necessário, né? E a gente não sabe se está sendo respeitada. Nos espaços públicos, no interior dos edifícios e no exterior, nas áreas públicas e privadas, nos meios de transporte, qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão, por exemplo, de alguém em qualquer meio que seja, internet, jornal, etc., ou o recebimento de mensagens por intermédio de sistemas de comunicação, seja ou não ele de massa. Eu acho que o mercado imobiliário também precisa ver certas coisas, que a pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, temporariamente ou permanente, né, tem limite e esse limite tem a sua capacidade relacionada com o meio e utilizar esse meio é importante, porque ele não pode ficar adstrito desse meio, de prédios, de ruas e etc. Qualquer comportamento das obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, por exemplo, muitas vezes você vê aquela pavimentação que não tem preparado o saneamento irregular. O saneamento, por exemplo, na verdade, para a questão do esgotamento sanitário, a distribuição de energia elétrica, muitas vezes é o perigo que essas pessoas correm, a iluminação pública, muitas vezes falta projeto para isso, abastecimento e distribuição de água, água é vida. Como se essas pessoas não existissem. Fosse excluída, um ser humano como nós, na verdade. Vou dar outro exemplo, o paisagismo e os que materializam as indicações do seu planejamento urbanístico. Muitas vezes a pessoa pensa só na beleza, tudo é importante, mas e o acesso a essas pessoas? A utilidade. A utilidade, você manusear, você manejar, você deixar a humanidade de você ter acesso, por exemplo, a um cinema, né? O conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, né? Superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização e da edificação, de forma que sua modificação, por exemplo, vai resolver modificar um trecho, alguma coisa, ou seu traslado não provoca alterações substanciais, você muitas vezes mudando o trecho de rua e tal. E aí, vai pensar só na questão do tráfego? Tais como assim, por exemplo, o semáforo,
né? Os postes de sinalização e similares, as cabines telefônicas, não é só a gente que utiliza telefone público, as fontes públicas, as lixeiras, os toldos, as marquises, os quiosques, tá? Qualquer elemento que facilite a autonomia pessoal ou a possibilidade de acesso ao uso desse meio físico, Raquel. Porque sem isso, o mercado imobiliário ele fica menor, o preço eu vejo com toda certeza cai e o mais importante, exclui, como você bem disse, as pessoas mais importantes que são as que necessitam. É verdade. Rômulo, quais são as obrigações do empreendedor na hora dele conceber ali o projeto de edificação? Excelente pergunta, porque muitas dúvidas tem nisso. Por exemplo, o percurso acessível que una as unidades habitacionais com o exterior, as ruas, etc., e com as dependências de uso comum, piscina, área de lazer, né? O percurso acessível que una também a edificação da via pública, às edificações e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos e, por fim, a cabine do elevador, que é o grande gargalo, que não respeita a porta de entrada, né, acessíveis àquela pessoa portadora de deficiência e mobilidade. Então, às vezes você chega um cadeirante e vai para o elevador, como é que ele vai subir? Aí vai aquele constrangimento, Raquel. A palavra certa é essa, de você tentar na escada fazer aquele... Depender do auxílio de outras pessoas de terceiros. Você é uma pessoa independente, uma pessoa comum como eu, como você que está nos assistindo. Então, esse respeito é uma obrigação. E uma obrigação cristã, uma obrigação legítima e conquistada através do poder legislativo que fazem leis específicas para o caso concreto. Pois é, quais são os requisitos de acessibilidade, tanto nos prédios públicos, quanto naqueles outros que, embora não sejam públicos, mas são de uso coletivo? Que são os piores. Incrível que pareça, com todo respeito, são os piores. Por exemplo, nas áreas externas e internas da edificação. Você vai no edifício público, você vê isso. Destinado a quê? A garagem e ao estacionamento de uso público. Deverão ser reservadas vagas próximas aos acessos à circulação de pedestres, devidamente sinalizada, que é uma grande dificuldade, para veículos que transportam pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente ou não, ou pelo menos os acessos ao interior da edificação deverão estar livre daquelas barreiras que eu falei aqui, arquitetônicas, né? E de obstáculos que impeçam e dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com a mobilidade reduzida. Pelo menos um dos itinerários que comunique a parte horizontal com a vertical, todas com dependências e serviços do edifício entre si com o exterior. Não basta só o interior, você tem que ter sinalização para isso. Os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, distribuindo seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoas, como eu já falei, e aquilo que eu digo, imagina você vai num hospital público e fica impedido de ser socorrido, por quê, Raquel? Porque não tem como você passar. Vai gritar lá para que alguém lhe empurre, lhe socorra? E você já também com a necessidade do atendimento médico, imagina, Raquel. É verdade. O constrangimento. Rômulo, acho que veio muito a calhar esse tema que a gente trouxe. Acho que a gente vai ficar devendo mais algumas perguntas aí aos telespectadores, porque esse tema tem que voltar. Com certeza. Dúvidas, romulosoareslima@gmail.com e sugira novos temas, palpitantes, polêmicos. Estamos aqui para enfrentá-lo. Obrigada, Rômulo, e até a próxima quinta. Uma boa tarde. No próximo bloco, Justiça determina quebra de sigilo bancário do Sindicato dos Radialistas da Paraíba. E ainda, lei proíbe suspensão do fornecimento de água e energia elétrica sem aviso prévio. Eu volto em 2 minutos. Até já.